Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com a Leti. Esse em especial, temos aqui algumas figuras quase que pré-históricas do NQR. Detalhe que temos 11 meses de projeto. Mas isso porque elas que estão comigo desde quando tudo era mato. Sim, eu posso falar que exatamente essa mesma época do ano passado, o NQR era só uma ideia. E ele só passou a ganhar força porque clientes como elas, que estão aqui comigo hoje, estavam ali atrás acreditando no que a gente estava construindo. Então, acima de tudo, ter conforto e confiança de pessoas que não simplesmente estão aqui falando por falar, mas que viveram a realidade como aluna, sentaram, aprenderam e hoje muitas delas. Nós temos aqui 3 convidadas hoje e 2 delas hoje também estão nos bastidores do NQE. Então, isso significa muito para um projeto que vem em constante ascensão. E justamente por isso, eu estou aqui hoje com Samara, Tati e Larissa. Eu vou contar um pouquinho, fazer uma breve introdução sobre elas, mas, como todos os convidados aqui do NQE, eu vou deixar na mão deles eles se apresentarem. Então, bom, primeiro de tudo, eu vou chamar Samara. Samara que vem aqui como uma figura de destaque que o que quer que a gente faça no NQE, ela tá lá. Ela tá lá levantando a carteirinha, dizendo, opa, tô aqui, não simplesmente se fazendo ser vista, mas de fato se fazendo ser notada, como a gente tanto fala aqui. Então, com vocês, Samara. Então, gente, me chamo Samara, né, Figueiredo, sou estudante de nutrição e eu sou imensamente grata de estar aqui. Queria agradecer, inclusive, pelo convite, né, por terem me convidado para estar aqui. Para mim já foi, assim, o presente desse ano. E, gente, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sou uma pessoa que tenho muitos objetivos na minha vida, que eu não vivo a minha vida por acaso, eu tenho um propósito por tudo que eu faço. E não foi à toa que eu escolhi a nutrição, porque eu acredito muito nessa área. Que através do alimento a gente consegue fazer a prevenção, né? Atuar na prevenção da saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, é isso, gente. Estou muito feliz de estar junto com vocês aqui nesse momento. Seja muito bem-vinda, Samara. Ela que vem como a representante da nossa comunidade. E justamente por isso, falando em representante, eu quero convidar aqui também uma das primeiras clientes do NQE. Quando eu comecei a contar sobre o que era a minha ideia do projeto, eu recebi a seguinte mensagem. Eu não sei nem o que é, mas eu tô com o cartão pronto. Bom, essa pessoa, nos primeiros 10 minutos, ao qual eu simplesmente falei sobre o assunto de forma concreta, ela disse: manda o link. Falei, gente, eu nunca tinha vendido nada no digital. Eu estava ali como uma aspirante a produtora de conteúdo. E olha só o que a gente construiu depois. E hoje, ela não somente se fez deixar marcas como aluna, mas hoje atua do lado de cá, como um bastidor que se materializa como meu braço direito, esquerdo, enfim, tudo. Então, com vocês, a famosa Tati do NQR. Que apresentação, hein? Nossa Senhora, muito lisonjeada, Ale. Obrigada realmente pelo convite, pela confiança de você ter me dado essa abertura de estar aqui conversando com você nesse momento. E realmente, eu nem sabia nem de fato o que era quando você lançou o produto e eu estava ali pronta para comprar, porque eu já via em você, já enxergava você um posicionamento diferenciado, uma comunicação diferenciada. Eu digo, não, ela tem algo para entregar. Mesmo em construção, mesmo ali trabalhando para construir o seu método, eu confiei nele, eu digo, eu quero entrar. Passamos as 6 semanas, 8 semanas iniciais de janeiro, inclusive 9 de janeiro ainda vai fazer um ano, nem tem um ano ainda. É verdade. Passamos esse tempinho juntas e ali foi uma construção. E eu sou muito grata por tudo. E nesse momento ali de construção, eu acredito que eu sentei, apliquei, e você observou em mim algo diferente, né? E meses depois me convidou para estar ali junto com você nesse projeto digital. E a gente foi cada vez mais estreitando esse laço, né? Então, são 8 meses que a gente está aqui
construindo, você me permitindo participar da estratégia do seu negócio, me pedindo muita opinião, me fazendo parte mesmo desse bastidor que eu tanto admiro, que tanto amo, na verdade, né? Porque realmente é muito importante ter. Você é uma mentora que tudo vira conteúdo, tudo a gente aprende. Se a gente senta para um café, a gente sai com a lição, a gente sai com a informação, a gente sai com um post, com qualquer. Então, assim, é uma pessoa que acrescenta demais na nossa vida. Então, obrigada mesmo pelo convite e vamos conversar muito ainda. Tati, é uma honra não simplesmente ter você como aluna, mas ter você como uma grande parte de tudo que a gente vem construindo. Muito obrigada pela confiança e por não medir esforços para dar o sangue pelo que a gente está construindo aqui. E justamente dando continuidade à temática, falando em dar o sangue, claro que eu também trago aqui para vocês ela que veio da turma de membros fundadores, que a gente já tinha esgotado a vaga. Não tinha mais vaga, porque eu abri um número extremamente limitado e eu tava ali, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que não vai? E Larissa, Leti, por favor, uma vaga, abre aí, meu Deus. Eu falei, gente. O que é que tá acontecendo? E aí eu ficava, será que eu vou abrir? Porque e se, né? E se não der certo? E se for muita gente? E se isso, e se for aquilo? Eu falei, tá bom, toma aqui. E que bom que eu abri. Que bom que eu abri aquela vaga, justamente porque Lari fez a diferença criando um movimento desde os primeiros minutos de aula, se fazendo presente. E hoje, ela não só foi construindo a história dela na NQE, como posteriormente ela agarrou a oportunidade e se tornou minha primeira mentorada. O meu título de mentora vem justamente por causa disso. Então, você me batizou ali. Eu até falei, olha, eu fui buscar ela em casa para levar ela para tomar um vinho. Ninguém sabe disso, mas a gente viveu esse momento também. E ali foi um marco muito importante. Acredito que ali foi um rompimento da Letícia amadora, que estava vendo no que ia dar, e para a Letícia que agora a coisa ficou séria. Então, foi uma responsabilidade extremamente diferenciada, e a partir disso, eu convivi com uma pessoa que estava constantemente fazendo por onde se melhorar. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de falar que ela é a tutora da comunidade. Então, eu consegui passar o bastão e muitas vezes, quando a coisa aperta para mim também, eu consigo dizer, Lari, me socorre, vai ali, que eu sei que estando na sua mão, vai estar tranquilo. É como se eu também estivesse fazendo. Então, seja muito bem-vinda, Larissa Vorne. Eu passei o bastão de chorona. Como é que ela faz uma apresentação da pessoa e eu já me apresento chorando? Bom, Lê, essas lágrimas com certeza não são de tristeza, muito pelo contrário, é de muita alegria, é de muita renovação, é de muita evolução, porque eu não imaginava tudo. E literalmente eu bati na portinha, por favor, deixa eu entrar aqui. E se não deixasse, eu ia fazer que nem os estudantes na hora do Enem. Não, eu tenho que entrar, eu ia bater uma perna. Mas eu ia fazer por onde? Eu não imaginava essa força que eu ia ter dentro desse ano de construção, mas eu sei que muito disso era porque eu ainda não tinha total noção de como você seria como mentora. De fato, eu conheci Lê, para quem não sabe, ela ainda sendo estudante de nutrição, ela já estava fazendo eventos dentro de nutrição e que assim me fez sair da caixa. Então, apesar de eu ser uma pessoa que com muito medo, com muita insegurança, sem produzir conteúdo, e mesmo assim sendo estudante, então eu achava que eu não precisava produzir conteúdo porque eu ainda era estudante, e quando eu a vi, ela produzindo um evento ainda sendo estudante, eu disse, gente, essa mulher é uma máquina. Eu preciso entrar aqui para o que Preciso ela agir. também, então eu preciso agir aqui. 2024 vai ser meu ano de mudança, porque Exatamente. ela tá fazendo, eu já percebi dentro do que ela falou, ela poderia nem saber o que era o NQE ainda, como você fala. Mas o seu posicionamento já deu segurança. Então, disse, ela, eu tenho que estar aqui sentar aqui na carona e fazer a minha parte também, para que eu pudesse
ser hoje tudo isso que você falou. Muito obrigada, Lê, por tantas oportunidades ao longo desse ano, por ter acreditado tanto em mim quando eu nem acreditava, de verdade. Tudo isso que você falou que eu vim construindo, sim, devo a mim pelo meu esforço, mas devo a você por ter acreditado em mim e ter me mentorado. Bom, eu digo continuamente que eu poderia, sim, como. Quando eu digo, eu não sabia nem o que era Nick, é mentira. Eu sabia. Eu sabia porque eu vivi durante muitos anos e mapeei o meu público durante muitos anos. Então, eu não tava pra brincadeira. Mas até então era uma ideia minha. E poderia dar muito certo na minha cabeça. Uhum. Mas até as pessoas aplicarem e terem resultado, isso leva tempo. E como construir a credibilidade de algo que você ainda não tem resultado? Então, foi justamente por isso que eu hoje consegui e consigo ser tão grata a vocês que acreditaram lá atrás. E que não só acreditaram, mas que aplicaram e fizeram acontecer. Então, justamente por isso eu pergunto, Tati, quem era você em dezembro de 2023? Lê, eu era assim, eu entendia que eu ia me tornar uma profissional e eu estava trabalhando de forma independente. Então, consequentemente, isso ia levar muito mais tempo, porque eu acreditava que o que eu fazia estava bom, estava suficiente. Então, eu não tinha visão ampla de me enxergar como um negócio, de me posicionar. E só estava ali no meu técnico, né? Hoje eu sou estudante de nutrição, a Samara, a gente estuda na mesma instituição e ano que vem a gente se forma. E eu não conseguia me enxergar essas habilidades que eu teria que me desenvolver. E como a Lari falou, vendo você também já aplicando isso ainda como estudante, causa na gente uma inspiração. Então, assim, eu preciso encarar esse projeto, encarar essa situação e me posicionar também, tão quanto você. Então, eu era aquela pessoa que queria sempre mais e precisava buscar um pouco mais. Então, foi quando eu te conheci, comecei a te seguir e acreditei muito no projeto. Então, aquela pessoa mais tímida, sem saber um direcionamento, um posicionamento. Então, eu entendi duas coisas. Que ter uma pessoa que te auxilie, que encurte esse caminho, né? Que amplie sua visão, é muito mais fácil para quando eu realmente estiver no mercado de trabalho, me posiciono de forma diferente. E segundo, estar em um ambiente que as pessoas se conectem, que eu possa compartilhar a mesma dificuldade, a mesma dor e todos ali se ajudarem, isso é essencial. Então, antes do NQE, eu era aquela pessoa meio sem visão, né? E depois, com a visão totalmente ampla de todos os processos e do que eu posso ainda me tornar como empresa e como marca. Que bom. E você, Samara? Quem era a Samara antes do NQE? Então, desde o início da minha graduação, porque eu vou falar de como estudante, né, que eu ainda sou. Desde o início da minha graduação, eu sempre tive essa visão de não ser só mais uma profissional. Então, eu não era tão como a Tati, assim, eu era já muito de querer fazer acontecer, querer me diferenciar desde o início. Mas me faltava muita estratégia, me faltava direcionamento, me faltava uma orientação mesmo de alguém que viesse dizer assim, olha, faça desse jeito, dessa forma, mas do seu jeito, né? Colocando a sua personalidade, a sua cara ali. Porque, querendo ou não, a gente entende que somos um negócio, né? Então, a faculdade, infelizmente, ela não ensina isso. Isso eu sentia muito, esse diferencial que a faculdade só ensina o técnico. E o técnico, infelizmente, não é o necessário para fazer a gente ser um profissional diferenciado. Então, isso eu pude aprender ao entrar no NQE, ao entender, assim, a proposta da sua metodologia. E acreditei realmente, Letícia, em você desde o primeiro momento. Eu disse, poxa, ela é uma estudante ainda e tá fazendo tudo isso acontecer. Então, isso é muito possível, sabe? Então, assim, principalmente aqui em Maceió, que era uma coisa, meu Deus do céu, a gente nunca tinha ouvido falar. Né? Então, assim, foi muito importante, assim, Letícia. Foi um sonho seu, mas que hoje é um sonho nosso. E que a gente pôde entrar nisso juntas e realmente dizer que isso é uma metodologia que eu sou muito orgulhosa de fazer parte. Então, acho que é isso. A Samara de hoje, ela é mais segura de si.
Hoje em dia eu participo de eventos não mais com o mesmo olhar de antes, sabe? Eu participo de eventos querendo criar contatos, pegando o número de pessoas que já querendo montar parceria, sabe? Com esse olhar realmente empreendedor que eu desenvolvi através do NQE. Que honra. Que honra. E eu enalteço para vocês o seguinte ponto. Muitos de vocês dizem: eu ainda sou estudante. Eu entendo. Eu já tive nesse lugar de repetir frases como essa, porque é isso que a graduação quer que a gente faça. Isso. E aí você se limita. E aí você não explora o potencial que você tem, porque você é só uma estudante. Mas a verdade é que você não é só uma estudante. Você já é profissional a partir do momento que você pisa na graduação. Porque se você, pisando na graduação, for um profissional ruim, um aluno ruim, um aluno que não leva a sério, você já está escrevendo sua história naquela profissão. Exatamente. Então, quem entende isso, transcende resultados. E muitas vezes a graduação na área da saúde limita justamente por isso. Porque faz o aluno achar que ele tem que viver aquilo, quando na verdade ele pode viver aquilo e muito mais. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei realmente a visualizar tudo que eu tinha de potência e não estava usando. E foi daí que o NQE nasceu. E, Lari, quem era você antes do NQE? Antes do NQE, posso dizer, como você diz, de passagem, eu era apenas mais uma nutricionista. Uma sem visão de negócio, sem entender que eu precisava de um posicionamento forte como pessoa para que a minha marca pudesse alavancar, mas como que eu ia pensar em marca se eu nem me via como uma marca, eu nem me via como empreendedora? Para mim, a Larissa de antes era assim, você é nutricionista. Não é, o empreendedorismo é totalmente diferente. Além de, claro, inseguranças, medos de julgamentos, sem ter vontade de botar a cara realmente para viver a vida que eu queria viver, para construir a minha carreira forte, para que as pessoas me conhecessem e que eu pudesse impactar também a vida de outras pessoas. Então, eu era essa Larissa, totalmente insegura, sem visão do meu negócio, sem visão do que eu poderia digital para mim, não. Eu ia passar a vida no meu consultório sem saber das possibilidades. Então, eu era uma pessoa que não enxergava as possibilidades. E, além disso, era também muito medrosa em relação a qualquer desafio que aparecesse para mim. Eu não me esqueço nunca uma vez que eu ia desistir de um atendimento por medo, simplesmente porque eu achava que o que eu tinha ali para entregar não era o suficiente, que aquela pessoa ia sair dali sem ter a vida dela transformada. Então já quis sim desistir até de uma consulta, iam me pagar. Mas essa era a Larissa que tinha medo dos desafios, a Larissa que tinha medo de se portar, se mostrar como marca, fortalecer o CPF dela e ser autêntica, mostrar para todo mundo quem ela é de verdade. Essa era a antiga Larissa. E observem que Lari falou muito sobre medos. Tati e Samara, quais eram os maiores medos que vocês tinham antes de entrar no NQE? Se você pudesse listar 3. 3, vamos lá. Insegurança, medo realmente do julgamento, do que as pessoas iriam achar. A gente tem essa mentalidade, né, de que as pessoas vão achar que você tá ali querendo, não diria blogueira, mas eu diria assim, você passar um conteúdo que ainda você não sabe, você não pode ainda. Então, a Samara uma vez falou em aula o seguinte: tem professoras que me seguem. Então, imagina só se eu falo algo errado. Então, seria julgamento, insegurança e não saber ainda como lidar com as críticas. Eu acho que isso é muito importante. É uma crença limitante. Eu acho que você fica imaginando que o outro vai achar, sendo que o outro não tá nem aí para sua vida. Então, você fica se prendendo, né? Não desenvolve essas habilidades por conta dos outros. E você ensina muito a gente isso, a se libertar desses fatos. E com autenticidade, com seu jeitinho, você consegue ir abrindo esses caminhos e perder todos esses medos. E você, Samara? Eu me identifiquei muito com a Tati, acho que pelo fato da gente, assim, ser muito instruída na faculdade, de
seguir o ensino tradicional, né, do mercado, ser só mais uma, ficar ali no seu consultório, ou então num restaurante, no caso da gente, né? E seguir aquela coisa básica. Mas eu acho que esse medo do julgamento também, de você ser vista por várias pessoas e pessoas tanto leigas quanto muito experientes no mercado. E medo de errar, medo de. É tanto medo que eu acho que, assim, na realidade, todos nós temos muitos medos. Mas o que importa é o que a gente faz perante esse medo, né? Porque, assim, o medo, ele não tá para nos travar, mas para que a gente possa enfrentar ele e dizer, eu venci esse medo. Esse medo não foi um problema para mim, né? Eu lembro quando eu falei para Alice uma vez que o que mais me travava era o perfeccionismo. E ela chegou para mim, sim, mas qual é o problema? Ser perfeccionista não é um problema. Aí eu disse, como assim? Aí ela falou assim, Samara, o perfeccionismo é bom. A partir do momento que você decide fazer algo bom, por exemplo, eu vou fazer um evento. Eu quero dar tudo do bom e do melhor para as pessoas. Eu quero que elas tenham uma experiência realmente inesquecível. Então, eu usei do meu perfeccionismo para algo positivo. Então, ele não me trava. Mas quando a gente olha para o perfeccionismo do lado negativo, a gente realmente pega o negativo. Então, acredito que medo também de hoje em dia, de ser muito perfeccionista, sabe? Com as minhas coisas e deixar esse perfeccionismo me parar naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu sei que eu posso fazer. Eu acho que os meus medos principais são esses, do julgamento, de ser muito perfeccionista, e isso me paralisar, né? E medo de ser inerte também e deixar que isso me domine. Bom, com certeza, muitos de vocês que estão assistindo isso daqui já sentiram sentimentos como esse na trajetória profissional. E hoje eu pergunto, Tati, diante disso, quem você é depois da Niké? Hoje eu Quem sou... você se Se tornou? tornei, me tornei, né? É verdade. Acredito que é o seguinte, Lê, eu acredito que a questão da oportunidade que foi me dada me tornou uma pessoa muito mais forte, resiliente. E você acreditar em mim foi muito importante nesse momento. Então, tudo que você hoje representa, tudo que hoje, meus medos que eu tinha lá atrás, e que você disse, não, Tati, você faz isso muito bem. Não, você faz isso, você me elogia desse jeito. Então, isso eu vou tirando essas crenças e vou ganhando mais confiança, né? E ganhando mais espaço. Então, hoje, realmente, eu consigo me posicionar melhor, consigo entender mais situações. Lógico, ainda tenho muito a desenvolver, ainda tenho também muitos medos a ser combatidos, mas eu consigo hoje me posicionar muito mais firme, muito mais forte no que eu penso, no que eu preciso fazer, e consigo aproveitar também todas as oportunidades que você me dá. Isso é muito bom, né? Então, a gente vai construindo essa relação e vai intensificando essa relação cada vez mais. E obrigada realmente por todas essas oportunidades. Mesmo com medo, eu fui lá e fiz. E muitas vezes eu não sabia. Quando você me pedia muitas coisas, eu ficava com medo de fazer errado, de te entregar um resultado que não seja eficaz para a sua empresa. E mesmo assim, eu fui lá e fiz. E isso foi construindo. Então, hoje eu consigo muito mais resolver. E olha que a gente resolve coisa todo dia, toda hora. E não é a mesma coisa, cada dia é uma novidade. Então, hoje eu consigo solucionar mais rápido. Então, ter uma visão mais ampla do negócio. A verdade é que a gente nunca vai estar preparado, mas isso é empreendedorismo. É você se adaptar tanto a ponto de simplesmente fazer o novo, se permitir viver o novo. Com certeza. Muitas pessoas paralisam no perfeccionismo justamente porque, eu não sei como. Muitas coisas eu não sei como vou fazer, mas não existe a possibilidade de não fazer. E muitas vezes ninguém vai saber que eu não sei. Só a Tati. Sim. Bom, e Lari, quem é você hoje? O que a Larissa de dezembro tinha e sentia e o que você se tornou? Eu estou me tornando
imparável, digamos assim. Ainda também, como Tati falou, com várias melhorias ainda a fazer, várias coisas a destravar, mas com certeza a Larissa que antes não visualizava o poder que ela poderia ter dentre o impacto de vida nos pacientes, não só nos pacientes, mas dentro do Instagram também. Hoje eu vejo que a minha voz tem voz, como você diz, e hoje eu vejo que a minha mensagem impacta cada pessoa diariamente. Quando, sei lá, eu apareço no Instagram e digo, gente, hoje não foi fácil, mas eu estou vindo aqui, mesmo no meu desconforto, mesmo nesse desafio, estou vindo aqui fazendo o meu melhor. Eu vejo hoje possibilidades financeiras que antes eu não imaginava. Então, um dos meus muitos medos que eu tinha era esse, era de não ter liberdade financeira. Eu não entendi o que era o digital. E hoje eu já entendo o que é o digital, já entendo a gama de oportunidades que a gente tem diariamente para estar se fazendo presente no digital e não precisa de muito. Então, hoje eu vejo uma Larissa muito mais estratégica, muito mais confiante, muito mais assertiva, muito mais evoluída também. E tudo isso aproveitando as oportunidades também que aparecem, mesmo com os desconfortos. E tudo isso é devido a esse posicionamento, a essa história que a gente está construindo no NQE. E você, Samara, quem você se tornou pós-NQE? Me tornei muito mais confiante, mais instruída, sabe, naquilo que eu quero fazer na minha carreira daqui pra frente. Como a Tati disse, daqui a um ano a gente tá formada. E, assim, lidar com tantos profissionais, assim, você vê que realmente estão botando a cara no empreendedorismo, sabe, nas redes sociais, né? A Lari, pra mim, é uma inspiração muito grande Pra você nós. ver. Pra nós, meu Deus. Eu digo ela porque Consegue visualizar o que eu digo continuamente. Talvez hoje você se veja muito longe da sua maior referência, mas ao fazer o básico muito bem feito, você já vai estar sendo a referência para alguém. Exatamente. Então, assim, foi fundamental pra minha evolução. Eu ainda quero evoluir muito mais, né? Ainda não tô totalmente satisfeita com o que eu posso entregar, com o que eu posso fazer. Sinto que o meu potencial, ele pode ser muito mais explorado, mas eu sei também que eu estou no ambiente certo e tendo esse direcionamento que é necessário pra mim, sabe? Então, eu acho que mudou totalmente, assim, a minha trajetória. Foi a melhor escolha, realmente, que eu fiz esse ano, sem dúvida alguma. Foi um investimento que, nossa, eu vou colher muitos frutos com isso, tenho certeza. E para vocês, o que significa fazer parte de uma comunidade como essa em uma frase? Evolução. Eita. Evolução. Evolução. Evolução com muita prosperidade, muitos desafios também. E ser cada dia 1% melhor do que eu já fui ontem. Ser uma pessoa próspera de mentalidade positiva e ver que o meu jogo todo, toda a minha vida, só quem faz acontecer sou eu. E para vocês, o que significa? Abraçar as mudanças e criar oportunidades a partir delas. E para você, Samara? Pra mim, assim, acho que a NQL define muito nessa parte da ambiência. Eu acho que a ambiência ou ela te puxa pra cima ou pra baixo. Eu digo puxa porque você, na realidade, é que tem o poder de ir pra cima ou pra baixo. Mas eu digo que o ambiente, você está ali com pessoas que são inspiração, né? Elas podem sim te puxar pra cima. Assim como as pessoas que não estão ali onde você quer chegar, onde você é uma referência pra você. Então, elas também podem puxar você pra baixo, porque antes eu achava que o ambiente não influenciava muito. Mas estando nesse ambiente aqui, junto com mulheres empreendedoras que têm visão, né? Eu vejo, meu Deus, é muito importante isso para o profissional da saúde, realmente. Tudo flui, né? Tudo prospera. flui. É ambiente certo, com pessoas certas e o motivo certo. E o motivo? Quando você junta essas três coisas, não tem como a sua jornada não ser extraordinária. E conseguem visualizar o quanto a gente lida com profissionais da saúde o tempo inteiro, que tem um potencial gigantesco, que simplesmente não usam. Não uso. Não, me deixa aqui. Pera, que agora eu tô me desenvolvendo na técnica. Que num ambiente em que como esse, no mundo que a gente vive, não existe a possibilidade de um profissional ter tanta técnica e se limitar a estar vivendo só a técnica.
O mundo precisa conhecer toda essa técnica. Você precisa transformar vidas por causa dessa técnica. Porque enquanto vocês não fizerem isso, tem um monte de gente, bem mais ou menos, incompetente, medíocre, assumindo papéis que vocês deveriam estar assumindo. Então, cada vez mais entender isso, propagar isso, mostrar para as pessoas certas o poder que elas têm nas mãos, vai fazer com que a gente não simplesmente mude a vida do nosso paciente, mas que a gente mude a saúde, porque a partir disso, todo mundo sai ganhando. Eu poderia simplesmente viver uma vida em que, tá, eu iria impactar o meu paciente, mas eu escolhi viver uma vida em que eu impacto profissionais, e esses profissionais impactam os pacientes deles. E a gente forma uma rede gigantesca. Cada vez mais clientes mais satisfeitos. Cada vez mais pessoas com mais qualidade de vida, mais saúde. É sobre envolver o seu paciente na jornada que é dele. Você é um mero condutor nessa jornada. Mas você pode ser um condutor bem mais ou menos, ou um condutor que marca. E justamente por isso, Lari, você indicaria fazer parte de uma comunidade como a que a gente propõe no NQE? Claro que sim, com certeza. Foi o meu melhor investimento desse ano também, Samara. Foi ter, digo assim, de passagem, a primeira coisa que eu fiz para esse ano de 2024 foi o melhor investimento foi ter entrado na comunidade NQE, onde eu pude me desenvolver bastante, construir minha autoridade, construir confiança, segurança. O meu posicionamento também, que hoje eu vejo que cada vez mais eu estou conseguindo entregar algo forte, mais confiante. Nesse primeiro momento, eu tirei todas as dúvidas. Eu era mais falante, eu acredito, das aulas. Era. Porque eu digo, eu vou fazer valer a pena o meu investimento. Isso. Então, Como eu digo, meu amor, todas as mentorias que eu entrei, eles que lutem. A Mica, como cliente, vai ter que aguentar, porque eu faço valer cada centavo investido. Que pergunta sou eu? e eu mesmo com medo, eu estava ali tentando me aprimorar, me elevar para o próximo nível realmente. Eu tinha medo até das perguntas que eu ia fazer, porque eu achava, sabe quando você é tão insegura que você fica, mas será que essa pergunta aqui vão achar que é uma pergunta válida? Então eu tava ali nas primeiras aulas de NQE dessa forma. Mas olha onde eu tô hoje. Então, olha o que essa metodologia, a ambiência, o motivo certo, como você falou, Tati, e a mentora certa também me fez prosperar, chegar até esse lugar. Então, com certeza, eu indico o NQE para qualquer um que queira se desenvolver mais como um profissional, que queira destravar barreiras, que queira também ir para o próximo nível e ter, de fato, a sua liberdade financeira, mas fazendo o que você ama e ainda impactando vidas. E como tutora, eu vou passar o bastão para você perguntar a elas se você, como tutora, teria elas indicando o que a gente está construindo dentro da comunidade do NQE. Então, minhas alunas também. Dentro de toda a perspectiva que vocês têm do NQE, de todas as aulas e de tudo que viemos construindo também, vocês indicariam o NQE para outros profissionais? Sem dúvida alguma, gente. Sério, como eu falei, foi o investimento mais certeiro que eu fiz esse ano. Você está nesse ambiente com profissionais que buscam evoluir, crescer, que realmente querem se diferenciar no mercado, não querem ser só mais um profissional. É, assim, espetacular, como eu poderia dizer. Porque a técnica, ela é demais, ela é um pré-requisito, como você fala, Lê. Mas você utilizar dessa técnica para impactar vidas, para instruir outras pessoas e ser inspiração, quem sabe, para algumas pessoas que podem se tornar clientes, é maravilhoso, né? Então, o NQE é um ambiente perfeito para isso. Todas as reuniões que a gente tem, reuniões mensais, né, são também ótimas para a gente debater sobre os momentos que a gente está atual, debater sobre as nossas dificuldades. Então, todos nós temos dificuldades nessa caminhada, sempre vai aparecendo, mas a gente vai ajudando uns aos outros e vamos ali fortalecendo essa comunidade. Então, com certeza, eu indico. Se você está com dúvida, só digo, vá e venha
fazer parte desse ambiente maravilhoso, porque se você está disposto a se transformar, a tua mentalidade, a tua forma de encarar o mundo, o mercado de trabalho, vem aqui estar com a gente, porque você não vai se arrepender. Arrasou! E diante disso, E agora, Tati, você que tá nos bastidores sempre, mas como aluna do NQE, o que é que você fala para essas pessoas? Como é que você indica o NQE e passa essa visão diante de tudo que você viveu? O que você diria para um profissional que estava passando pelas mesmas coisas que você passou no início do ano? Eu diria o seguinte, que confie, não perca tempo. Existe uma metodologia criada, né, pela Letícia, que, assim, deu muito certo. Ela fala várias vezes, podia ter dado certo, não podia, mas deu. Hoje a gente recebe relatos que, quando a gente lê, a gente se olha e diz assim, a gente não tá acreditando nisso. Que realmente é comprovado, né? A gente tem esses relatos muito importantes. Então, você que realmente queira se desenvolver, que não quer ser mais um profissional igual, não quer fazer mais do mesmo, entre realmente nessa comunidade, né? Faça valer a pena se destacar, buscar um desenvolvimento. Eu desenvolvi áreas que eu nem tinha ideia que eu precisaria desenvolver, né? Então, Lari, assim, nossa inspiração, a gente está aqui na mesa de 4 nutricionistas, 2 futuras e nutricionistas. lembrando que hoje E a comunidade não é só não para é só, nutricionista, muito pelo justamente. contrário. Ela começou com esse intuito, mas tantos profissionais, a Letícia foi observando isso, que tantos profissionais precisariam desse método e que ele cabe também para outras áreas. Isso é muito importante. Imagina só, você ter uma metodologia com aulas gravadas. Várias vezes a Letícia colocou um problema no grupo, algum integrante colocou um problema no grupo, abriu uma live, abre uma aula extra, tem uma aula bônus, tem as aulas na plataforma, então, sendo ali repostas diariamente, mensalmente, né? Tem as aulas, os encontros ao vivo. Então, assim, todas as ferramentas possíveis para se você desenvolver. Então, só não entra realmente quem está querendo perder tempo. Quem quer adiantar esse processo, quem quer abrir a visão e encurtar esse caminho e ser um profissional realmente de destaque, não tem outro caminho a não ser a metodologia NQE. Perfeita! E sobre a sensação de pertencimento, porque há pouquíssimo tempo atrás, vocês achavam que só vocês enfrentavam esses desafios. Hoje, como vocês se sentem tendo um grupo em que você pode compartilhar os desafios ao qual você enfrenta? Isso traz conforto, né? Traz conforto e segurança, porque você expor uma fragilidade, né? Expor uma situação que você não está confortável e saber que ali ninguém vai te julgar, isso é maravilhoso. Então, a comunidade realmente é troca o tempo todo, é um auxílio e seguro, um ambiente realmente seguro que faz com que você prospere cada vez mais. Sim, é uma rede de apoio, né? Um porto seguro que a gente tem, que a gente sabe que não precisa ser sozinho nessa jornada empreendedora, que a gente tem profissionais que estão ali também com dificuldades e que a gente pode compartilhar e ter essa troca, e se ajudando, né? E se aprimorando junto e crescendo junto. Então, é demais, assim, saber que essa jornada não precisa ser solitária. E encontrar pessoas deixa tudo mais leve, né? Deixa tudo muito mais fácil da gente percorrer esse caminho realmente. E antes da gente finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, em que vocês só precisam falar a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. Vamos. Vamos lá. Lari, o que mais te incomodava antes do NQE? Falta de posicionamento. Tati. Insegurança. Samara. Inércia. Em relação ao maior aprendizado. Você não precisa estar pronta, você fica pronta no caminho. Transformação. Transformação pessoal e profissional, mas pessoal também foi muita. E você? O maior aprendizado foi que boa eu me torno. Ninguém nasce pronto. Inclusive, eu tenho essa frase no post-it do meu quarto e é o que me inspira todos os dias. De saber que ninguém nasce pronto e
isso aqui muita gente acaba se travando, né? Acaba procrastinando aquilo que sabe que pode fazer por achar que não tá pronto ainda. Mas pronto é uma questão de se tornar, é questão de você colocar a cara todo dia naquilo que você quer. O teu sonho te acorda todos os dias. Então, e você vai dormir com ele, você acorda junto, lembra dele. Então, acho assim que naquilo que você sente no seu coração que tem que fazer, faz e depois melhora. É isso aí. Acabou sendo mais do que uma frase, mas enfim. Vamos lá. Imenso. E hoje, sobre produzir conteúdo, o que vem na sua cabeça? Oportunidade. Hoje ainda me sinto insegura em alguns pontos, mas a gente enxerga que faz parte. É com medo, é fazendo e melhorando, né? Você ensina muita gente a agir com intencionalidade, então hoje eu já começo a viver o conteúdo. É uma coisa que você ensina também muito pra gente. Não encarar o conteúdo como um fardo, como um trabalho, como uma coisa chata de fazer, que tá ali batendo ponto, mas realmente você enxergar em todos os momentos da sua vida quantas pessoas você pode atingir com seu conhecimento. Quantas pessoas você pode solucionar, ajudar aquela dor com teu conhecimento. Então, assim, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, colocar em prática isso. Assim, hoje eu enxergo a produção de conteúdo como fundamental para um profissional, porque antigamente o boca a boca era aquela forma de você propagar o seu trabalho que mais predominava, né? Sim. Mas hoje em dia, o online tá ganhando uma expansão, assim, gigantesca. Então, principalmente, assim, a área da saúde, a gente consegue propagar de várias formas, né? De ensinar, assim, as pessoas a cuidarem mais da saúde realmente, né? De ser uma inspiração para elas e que é um investimento nelas próprias. Então, a produção de conteúdo eu acho que é fundamental hoje em dia, realmente. E que deve fazer parte, assim, da nossa vida, né? Que não é algo isolado, né? Fora da nossa realidade, né? Mas que deve fazer parte juntamente do nosso dia a dia mesmo. E, Lari, complete a frase. Se eu tiver medo. Se eu tiver medo de mostrar quem eu sou e de mostrar o que eu faço, o impacto da minha missão na vida de outras pessoas, eu jamais vou atingir minha liberdade financeira, eu jamais vou alcançar a minha melhor versão e eu jamais vou ser uma pessoa autêntica que vive o que prega. Tati, se eu tiver medo. Eu vou com medo mesmo. É isso aí. É sobre isso. E você, Samara? Se eu tiver medo, eu vou com medo e eu vou sabendo que o medo é só um detalhe. E se eu tiver medo, pior ainda, eu vou deixar de estar vivendo aquilo que eu posso viver, né? Então, o medo, ele é um sentimento que é importante. A gente sabe que todas as emoções são importantes, mas que a gente tem que colocar ele no lugarzinho dele. Pegaram, né? Bom, e Lari, uma dica única para quem tá começando agora. No digital, nos negócios, onde for, mas na jornada empreendedora. Os desafios não são para te parar, muito pelo contrário. Os desafios são para te elevar ao próximo nível. Por isso, jamais deixe de fazer qualquer coisa que te tira da tua zona de conforto, porque com certeza você vai se tornar alguém surpreendentemente inimaginável do que você pensava de você. Tati. Lê, acredito que é o seguinte, que a gente precisa, como eu falei anteriormente, ir com medo, mas esse medo não deixar a gente paralisar, certo? Então, é um processo que a gente precisa desbloqueando aos pouquinhos e que consegue impactar realmente muita gente. Então, usar a tua voz de forma assertiva, sua voz de forma intencional, que vai propagar e que vai ajudar tantas pessoas, não tem motivo para que você permaneça calada. Então, estar ali naquele momento, usar o digital para que você consiga alcançar mais pessoas, isso é incrível. E você realmente ensina a gente a utilizar isso com todas as ferramentas de forma muito mais assertiva. Então, é não parar. E você, Samara? Assim, eu diria para quem tá começando que não tenha medo de ser você, não tenha medo de ousar, porque a jornada empreendedora também é sobre fazer acontecer, é sobre ousar e é você fazer por você.
E ser o primeiro a acreditar no seu trabalho, ser o primeiro a acreditar na solução que você traz. E nisso você vai ter muitos resultados, e principalmente estando no ambiente certo, né? Como é o nosso caso. Bom, e Lari, o que significa a comunidade para você em uma palavra? Sem dúvidas, transformação. Tati? Conexão. Evolução. E para finalizar, o que significa o NQE para você? O NQE, como falei a palavra, significa transformação na minha vida. Transformação de uma Larissa que era totalmente insegura para uma Larissa que hoje já tem muito mais confiança, já sabe o que entrega e sabe como pode impactar na vida de outras pessoas. O NQE é renovação também, é liberdade financeira, porque eu não imaginava essa liberdade financeira. E o NQE são muitos aprendizados dentro de uma comunidade só. São muitos direcionamentos e muitas oportunidades, porque quando a gente, de fato, se coloca em estar em uso e fazendo a metodologia acontecer de fato, você vê muitas oportunidades ao seu caminho. E cabe você, se você vai agarrar ou se você vai falhar nesse momento de uma decisão única para sua vida. Tati, o que é o NQE para você em poucas palavras? Desenvolver habilidades. Quando você acredita que você consegue desenvolver, às vezes você nem sabe que tem, mas tá ali escondidinho. A Lari, nossa joinha preciosa, assim, admiro demais ela. Então a gente se inspira nisso, porque ela relatou aqui pra gente tanta insegurança, tantos medos, e hoje ela conseguiu desenvolver essas habilidades e tá dando depoimento dela aqui de sucesso. Então, é um ambiente que você consiga se desenvolver. O NQ é isso pra mim. Desenvolvimento de habilidades. E para você, Samara? Para mim, o NQE é aquele lugar que eu sei que vai me desafiar, que vai me fazer sair da minha zona de conforto, mas que é incrível você se desafiar e saber que você pode mais. Então, assim, para aquelas pessoas que não se conformam com o pouco ou que estão inquietos, porque eu diria assim que a zona de conforto, ela não é confortável, porque você sabe que quer mais, você tem ambição na vida. Então, NQ assim, é o local fundamental, assim, para você que quer se desafiar realmente e se diferenciar no mercado, gente. É isso. Bom, então, para finalizar, eu gosto sempre de pedir para que todos os presentes deixem uma mensagem para você do futuro. Porque talvez há pouquíssimo tempo atrás você não visualizasse tudo que você está se tornando. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês não só tiveram acesso ao pertencimento de fazer parte de uma comunidade como essa, mas fizeram uma parte de vocês. E justamente por isso, Samara, o que que você falaria para Samara do futuro? Eu falaria para mim que eu sei que a gente vai conseguir destravar muitos medos e evoluir muito. E, assim, no momento até é difícil eu dizer um pouco de como eu me imagino lá na frente, mas eu sei que com certeza eu vou ter uma carreira de muito sucesso e que nunca se desvie das pessoas que você sabe que vão ser uma referência para você. Se afaste de outras pessoas, sim, que você sabe que não vão agregar em nada. Não escute críticas de quem não construiu nada, mas escute o seu coração e aquilo que você sabe que precisa fazer. Porque o seu diferencial é enorme e eu sei que a gente vai chegar lá. É isso. E você, Tati? Que cada desafio superado foi necessário para moldar quem eu sou hoje. E eu consiga manter meu coração e minha mente também cheia de gratidão. E que eu também consiga aproveitar cada oportunidade que ainda vai vir, né? Então, eu acredito demais que Deus não coloca as pessoas certas, as pessoas erradas no nosso caminho, né? Você foi uma delas. No momento que eu mais estava, assim, desistindo de cursar nutrição, foi através de uma mensagem sua que me inspirou a continuar e me inspirou a ser quem eu sou hoje. Então, já estava tudo escrito, né? Então, aconteceu tudo tão rápido, foi um ano, mas parece que foi uma vida,
Então a gente está construindo todos os dias uma relação muito, muito sólida. Agradeço demais, assim, os seus ensinamentos, a profissional que você é, a referência que você é. E isso me faz querer estar perto de você, estar perto dessa comunidade e vibrar pelo seu negócio como se fosse meu. Ele é seu também. É esse sentimento que eu tenho. A Cada gente tá nessa conquista, a junto. cada criação, a cada estratégia que a gente cria, eu sinto como se fosse ali um pedacinho meu. E assim, eu adoro assim quando você realmente me confia e eu sou muito grata nessa confiança que você tem, porque é o teu negócio, é o teu sonho. Então a responsabilidade que eu tenho de estar ali junto com você, crescendo, criando e desenvolvendo ele. Então, muito obrigada por tudo. É Foi uma o eu do honra. futuro com um agradecimento. Sim. Eu costumo dizer que Deus não inspiraria em nós projetos irrealizáveis. Então, muitas vezes a gente se questiona: será que é grande demais aquilo para mim? Mas se tem esse sentimento aí dentro, você já tem as ferramentas para fazer acontecer. Então, como a Samara falou, não escuta quem não tem resultado. Porque para falar um monte de coisinha, dar diquinha por aí, tem um monte. Tem. Mas para quem de fato quer fazer a diferença e entende quem tá do outro lado, porque viveu a sua realidade, vive a sua realidade e de fato quer o seu resultado. É muito além. E quando a gente tem muita clareza sobre isso, não tem como a coisa não prosperar. E isso daqui é a prova. Poderia ser, sim, um sonho meu, que internamente eu poderia fazer um direcionamento ou outro, mas a partir do momento que a gente, em alguns meses, mostrou que é possível, a gente materializa a ideia de que talvez, se a Letícia de lá de trás não tivesse dado um passo tão grandioso por medo, o medo que sim a Letícia sentiu, vocês também não teriam a vida transformada. Então, o que quer que vocês hoje estejam sentindo ou fazendo, é necessário. Não negligenciem a evolução de vocês. Como eu venho dizendo essa semana, de muitas maneiras, a borboleta só existe porque um dia ela foi largada. Só que muitas vezes, por a gente estar vivendo no casulo, a gente acha que não é pra gente. Então, o processo, ele é necessário. E todos vocês, em algum momento, vão conseguir visualizar que todas as versões anteriores de vocês prepararam vocês exatamente para o que vocês estão se tornando. E o NQE, ele é só uma transição nisso. Eu senti isso na minha vida também. Tanto que, ao ouvir o meu público de forma muito intimista, eu entendi que não era uma mensagem só para nutricionista, como eu achava lá atrás. Era para nutricionista também. E aí, hoje a gente tem pessoas que nem são da área da saúde que estão com a gente. Tassi está aqui assistindo, é um exemplo disso. E Mira, fotógrafa, Dri, maquiadora, e por aí vai. Sim. Então, não se limitem por baixo. E justamente por isso, Lari, qual a mensagem que você daria para Larissa do futuro, considerando a Larissa que entrou no NQE pedindo uma vaga, implorando por uma vaga de algo que eu nem consegui ainda ter certeza? Então, diria pra ela, Larissa, não tenha medo de desagradar. Seja autêntica e seja você mesma. Busque das fontes certas, mas faça com que essa busca pelo conhecimento também te eleve a mais lugares. Que você realmente, nessa busca do conhecimento, você vai encontrar muitos empecilhos, você vai encontrar muitas dificuldades e muitas coisas que você não vai saber fazer. Mas você vai estar disposta e pronta para alavancar para o próximo nível, pegar esse desafio e fazer ele valer a pena cada esforço, cada medo, cada insegurança que você já sentiu. Porque você vai prosperar e você vai cada vez mais se tornar imparável. Eu diria isso para ela.
Bom, e se você que está assistindo a gente também tem o desejo de dar depoimentos como esse e fazer a diferença, não simplesmente sendo um profissional comum no mercado, como tantos por aí, mas de fato sendo uma referência naquilo que faz e se sentindo plenamente realizado nisso, acredite que só tem um caminho: fazer parte da comunidade do NQE. Muito obrigada, meninas. Foi demais.